Shalom, Haverim, Shalom, os amigos. Bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Richard. Que Deus abençoe você e a sua família. Eu trarei para você aqui nesse vídeo, de forma bem resumida, sobre um assunto bastante conhecido e discutido, que concerne religião. Existe uma religião absoluta e verdadeira? Se existe, qual é? O que a Bíblia nos traz sobre isso? Bom, eu começarei lendo para você um texto que está em Tiago, capítulo 1, versículo 27, que diz assim: a religião pura e imaculada diante de nosso poderoso Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. Vou repetir, Tiago, capítulo 1, versículo 27. A religião pura e imaculada diante de nosso poderoso Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. Bom, relembrando as perguntas do início do vídeo. Existe uma religião absoluta e verdadeira? Não, não existe. O que a Bíblia nos apresenta sobre isso? Bom, vamos lá. O ser humano ele não precisa de uma religião. O que ele precisa é da verdade absoluta e verdadeira que vem do Criador. Por que então o texto aqui ele nos traz a palavra religião? Pelo seguinte fato, é como se o texto quisesse, é como se o escritor quisesse nos trazer a seguinte mensagem: olha, não existe uma religião verdadeira e absoluta, mas para vocês religiosos, líderes que amam defender seus sistemas religiosos denominacionais, já que vocês gostam tanto disso, de religião, então eu trarei para você em uma linguagem que vocês compreendam e vou lhes apresentar a religião de fato verdadeira e absoluta. É esta daqui, ó. Visitar os órfãos e as viúvas, ajudá-los em suas aflições e manter-se isento da corrupção do mundo. Ou seja, está na forma que você vive. Se existisse uma religião absoluta e verdadeira, seria essa. É você vivenciar a verdade. Ela está baseada na sua obediência às instruções e orientações de Deus, a Torá. Por isso o texto traz esse tipo de linguagem e usa a palavra religião, para que as pessoas compreendam que elas não precisam de um sistema religioso e que não existe uma religião absoluta e verdadeira. Religião é coisa humana. As religiões foram criadas pelo homem. O Criador não nos apresenta isso, não nos traz isso. O Messias não nos trouxe isso, não nos ensina sobre isso. A Escritura não nos ensina sobre isso. O que temos na Bíblia, na Escritura, o que recebemos do Criador, é sua Torá. Palavras de vida, orientações de renovo, de transformação, para que alcancemos uma vida futura, uma vida eterna ao seu lado, ao lado dele, do Pai, para que nos relacionemos com ele de forma adequada, para que de fato retornemos às raízes da humanidade, digamos assim, antes da queda, para que retornemos àquele estado antes da queda, antes do pecado. É o que temos na Bíblia. Agora, o que as religiões ensinam, cristianismo, catolicismo e tantas outras aí, é algo totalmente diferente. Cada religião se impõe como uma religião verdadeira. Pega as palavras do Messias e diz: olha, ele falava sobre nossa religião, sobre o nosso sistema, e ele mesmo era dessa religião. Ele mesmo, o próprio Messias era cristão, ou o próprio Messias era católico. Cada sistema denominacional usa a sua linguagem. Ou seja, pegam a verdade e fazem da verdade propriedade particular do sistema religioso. E fazem a mesma coisa com o Messias. Isso é totalmente antibíblico. As religiões ensinam as pessoas a serem dependentes dela, de um templo, de um sistema, do que é feito dentro do templo, no sistema,
enquanto que a Escritura nos chama para liberdade, através da verdade absoluta, que, repito, consiste na sua obediência e fidelidade à verdade do Criador, à sua palavra, às suas orientações, às suas instruções. Um grande problema que tem acontecido, que já acontecia antes, mas com esta pandemia ele aumentou bastante. A pandemia começou e no início dela, tanto no ano passado, como também agora, no início desse ano, muitos templos religiosos fecharam. E alguns porque houve muitas pessoas se contaminaram com o Covid dentro desses templos. Outros fecharam por medidas de segurança. Poucos permanecem abertos. Mas as pessoas que faziam parte desses templos religiosos que fecharam, elas ficaram desesperadas, com medo, sem direção. E depois abandonaram a sua fé. Abandonaram tudo. Por que isso aconteceu? Porque estavam enraizadas no sistema religioso, no templo. Estavam dependentes do sistema. A pandemia veio, tirou delas o sistema, o templo que era realizado dentro do templo. Tirou delas praticamente todo o sistema religioso. E elas se encontraram sem absolutamente nada, pois não estavam enraizadas na verdade. Digo isso por experiência, pois eu realizo um trabalho com uma equipe que lida com esse tipo de pessoas, que saem de diversas religiões, com vários tipos de problemas e dúvidas, principalmente depois desta pandemia, procurando a verdade absoluta na Escritura, no seu contexto original. Então eu encontrei muitos casos assim. E é triste, porque as religiões ensinam as pessoas de forma errada. E quem sofre com este ensino? Aqueles que recebem este ensino e que se submetem a este ensino. Parece que é muito mais fácil as pessoas se submeterem a um sistema religioso e a uma denominação religiosa do que a verdade absoluta que vem do Criador. Então, um problema sério que tem acontecido, ainda hoje. A Escritura, ela nos ensina que nós temos que nos desfazer de toda religiosidade. Todas as cordas e cadeados e correntes que a religião coloca em você, você precisa se desfazer disso. Você não precisa de um sistema religioso na sua vida. Você precisa estar embasado e enraizado na Escritura, nas orientações de Elohim. É o suficiente para você. Na palavra dele existem mandamentos e leis que vão reger toda a sua existência e que vão fazer com que você seja bem-aventurado em tudo aquilo que você fizer, em toda a sua vida. Você não precisa de leis humanas, religiosas, você precisa de leis divinas. E toda lei divina, ela foi dada a nós. Ela foi exposta a nós. Então por que não obedecer? Por que não cumprir? Temos que tomar cuidado com o que a religião ensina e passa às pessoas. Com a forma que a religião domina as pessoas. Religião é poder. Religião é divisão. Religião é problema. A Escritura não. A Escritura não divide. A Escritura não ensina sobre, digamos assim, sobre poder. Em que sentido? Quando eu digo que religião é poder. Todos dentro da religião têm um determinado tipo de poder. Liderança, cargo, alguma coisa. Quem não tem, quer ter. Quem tem, quer ter mais. E
Quando isso cresce, isso traz aí vários tipos de problemas. Já a Escritura, ela ensina diferente. Olha, sirva, seja servo, seja o menor entre todos. Não querer ser visto, não querer ser grande, não querer poder. Apenas viva a verdade. Ajude quem você puder. Seja o melhor que você puder ser, para a honra e glória do Criador. Veja a diferença de ensino entre a religião humana e entre a Bíblia e a Escritura. Percebe? É isso que o Messias nos traz, Yeshua HaMashiach. É isso que o Criador, o Pai, Elohim, nos ensina. É isso que a Torá nos ensina. É isso que toda a Escritura nos ensina. Viva a verdade. E não se prenda, não dependa de um sistema religioso, pois isso vai destruir a sua vida. A religião, ela tira de você sua saúde física, sua saúde mental, até mesmo sua saúde espiritual. Seu dinheiro, seus bens materiais, seu tempo, sua vida. Pois as religiões ensinam que você precisa estar lá, dentro de um templo, participando de tudo praticamente 24 horas por dia. O pastor ou a liderança religiosa é apresentada como um semideus, digamos assim. Se você ir contra ele, você vai contra o próprio Criador. Isso me lembra algumas religiões pagãs, alguns povos aí, como Egito, né, concernente a Faraó, e tantos outros povos aí que tinham líderes que eram apresentados desta forma. A religião faz exatamente a mesma coisa. Cristianismo, catolicismo, e todas as que existem aí, tantas que existem, exatamente a mesma coisa. Está errado. Líderes sendo colocados praticamente na mesma posição que o Criador. E as pessoas são ensinadas a temê-los praticamente da mesma forma que temem ao Criador. Não é isso que a Escritura ensina, é mentira. Não deixe com que a religião coloque correntes sobre a sua vida e tire de você aquilo que você tem de melhor, que a verdade absoluta do Criador pode desenvolver em você, para que você use isso de forma adequada e seja livre. Viva a sua vida da melhor forma possível, se preparando para alcançar o Olam Rabá, o mundo vindouro, onde não vai existir mais dor, nem sofrimento, nem morte, nem doença, para que você viva uma vida adequada, ensinando a verdade, falando sobre a verdade, se impondo de forma adequada, sendo de fato um representante digno do Criador e de seu reino e de sua palavra. Mas não seja um religioso. Não se prenda a um sistema, não dependa de um sistema, pois isso vai destruir a sua vida. Bom, Shalom, Shalom. O vídeo de hoje é só isso. Gostaria de trazer muito mais, mas o tempo de gravação não permite. Que Deus possa abençoar você, sua família, e que você seja guiado pelo Ruach HaKadosh, o Espírito do Santo, a verdade absoluta dele, que você compreenda a diferença entre Escritura, entre verdade, entre as orientações de Deus e aquilo que as religiões humanas ensinam e passam às pessoas, destruindo tantas vidas como tem acontecido. Shalom, shalom.